Vamos orar. Amado Espírito Santo, Tu tens me dado um coração sensível à Tua voz e eu sei que isto é graça. E eu quero ministrar a esta igreja. Obrigado pelo ambiente que o Senhor já criou para que nós pensássemos à luz da Tua palavra e da Tua revelação a nossa caminhada. Mas eu queria, neste momento, que Teu Espírito me deste a graça, como já tem acontecido, de poder pastorear este rebanho em linha contigo. E que neste instante, ó Pai, eu apenas me apresente para ser um agente da Tua graciosa e poderosa voz aos ouvidos dos Teus filhos reunidos neste lugar. Que todos nós estejamos, ó Pai, tomados de atenção e que nada nos roube esse tempo contigo, que antecedemos, ó Pai, este encontro glorioso, sentados à mesa em comunhão, juntamente contigo, fortalecendo as nossas vidas, mas com o propósito de agirmos como o Senhor espera que hajamos como igreja. Então é isto, Espírito Santo, Senhor da igreja, é o que eu oro, pedindo pela igreja e por esse momento juntos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, num dos salmos mais lindos e conhecidos dos cristãos, é o Salmo 23. Talvez você nem precise abrir sua Bíblia, porque você deva conhecê-lo de cor, mas eu queria nesta noite tentar extrair dessa leitura alguns ensinamentos que nos leve à mesa do Senhor nesta noite com a consciência adequada para esse momento extraordinariamente sagrado que é este encontro da Eucaristia. Eu quero trabalhar nessa noite, orientado pelo Espírito Santo, em dois tempos. Primeiro, denunciando o que está acontecendo e trazendo um panorama da igreja que está no Brasil, a igreja brasileira, mais especificamente, mas depois eu quero, na sequência, ministrar o coração dos irmãos nesse texto do Salmo 23. Então, me acompanhe na leitura dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Agora, eu quero voltar ao texto que temos usado de base para as nossas reflexões aqui, de revitalização da igreja, de ressignificado da fé cristã, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versos 38 em diante. Diz assim, palavras do apóstolo Pedro, quando ele pregou logo depois de ter sido cheio com o Espírito Santo. Ele disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois esta promessa é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar seu testemunho, e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Numa outra versão, salvai-vos desta geração perversa. O desafio do arrependimento tem me incomodado nesses dias muitíssimo. Eu tenho certeza que não só a mim, mas a todos quantos têm os seus olhos abertos
seus ouvidos atentos, pastores sérios que ouvem o Espírito Santo, ouvem o que o Espírito Santo tem dito à sua igreja nesses dias. E eu me alegro por estar ouvindo e vendo o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. No entanto, esse texto nos dá conta de que há uma corruptibilidade em andamento que vem avançando sobre a igreja de Cristo. Desde os primeiros dias em que ela iniciou a sua missão na terra, mas essa corruptibilidade vem ganhando força nos últimos dias, os dias que nós vivemos. E é como um câncer em desenvolvimento. E esse mal, chamado corrupção, obviamente não afeta só a igreja brasileira. Nós conversávamos sobre isso nesta tarde, não é? De como a igreja no mundo, nesses dias, ela está afetada pela corruptibilidade, ou pela incredulidade, pela frieza, ou pelo liberalismo, e no Brasil ela ganha outra característica, mas ela está sendo afetada. No entanto, é nossa responsabilidade como brasileiros olhar para o nosso contexto. E quando eu olho para o Brasil, eu me dou conta de que nós estamos urgentemente precisando de uma intervenção de Deus sobre a sua igreja e sobre a sua nação. E é isso que o Espírito tem me levado a despertar a igreja para também enxergar essa triste realidade. Porque o mais difícil de tudo que está acontecendo no país hoje é a forma como nós, igreja, temos nos comportado. O pastor Paulo Júnior disse com muita propriedade: não é a igreja que está sofrendo um país difícil, é o país que está sofrendo uma igreja ruim. E essa é uma terrível verdade. Nosso irmão Eduardo, o Dudu, ele esteve esse mês passado viajando em missões com a missão Portas Abertas, e ele viajou pelo Egito e por países onde a perseguição está acontecendo, e ele foi então junto com a equipe de Portas Abertas. E ele viu todo o sofrimento, viu todas as situações que aquele povo tem passado por conta da perseguição da igreja de Jesus naquela terra. E quando ele se despedia dos missionários, especialmente uma missionária que tem vivido lá e tem padecido muito com toda essa opressão e perseguição, ele disse ao se despedir: olha, eu tenho dó de vocês aqui, com todo o sofrimento que vocês têm vivenciado, com essa repressão, com essa perseguição que vocês estão enfrentando aqui. Eu estou indo embora e estou muito preocupado e com esse sentimento apertado no meu coração. E sabe o que ela respondeu? Ela diz: coitado de vocês, que tem uma igreja de mentirinha e pastores comerciantes. E ela estava se referindo à igreja do Brasil. Coitado é de vocês, que tem uma igreja de mentirinha e pastores comerciantes. Então, queridos, a menos que haja uma poderosa intervenção de Deus na igreja, não haverá testemunho sustentável para a nação, e as consequências disso será cada vez menos brasileiros no caminho da salvação. A gente estava orando para que Deus desse graça de nós povoarmos os céus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ver uma transformação acontecendo no nosso país. E o remédio apontado para Jesus, para todos os cantos, e pelos apóstolos, é o arrependimento. Mas a gente precisa saber aonde e de que forma aplicá-lo. E se nós formos eficazes, isso certamente nos levará a uma ressignificação
do que entendemos por caminhada cristã, e o resultado será um estrondoso, maravilhoso, glorioso, prometido e real avivamento nos nossos dias. É isso que nós esperamos. E o Senhor tem nos dado a graça de identificar algumas das situações que nos permeiam. Uma coisa já identificamos, que a origem primeira desse mal, a corrupção, ele se encontra em Lúcifer, que, tendo primeiramente seu coração contaminado pela ganância, ele infectou seguidamente o casal Adão e posteriormente toda a humanidade. E esse mal se espalhou sobre os povos da terra e ultimamente vem avançando com força sobre a Igreja de Jesus. Nós temos descanso na vitória da cruz, mas há uma luta em curso. Um outro fator revelado pelo Espírito Santo a nós, nesses dias, é que a corrupção, ela tem um sistema que segue uma lógica. É posse, poder e controle. E posse, poder e controle, eu tenho posse para adquirir poder e para controlar tudo e todos. A corrupção nasce disso. E ela desenvolve e gera opressão, violência e escravidão. É fruto da ganância colocada nos corações das pessoas, uma operação do diabo nesse sentido, para contaminar a terra com corrupção. E a pergunta que eu trago nessa noite para refletir com os irmãos é como isto afeta a igreja e, de forma mais especial, a igreja brasileira. E com a graça de Deus, eu quero responder isso nesta noite. Essa premissa, na verdade, tomou conta especialmente do coração dos brasileiros. Ou seja, essa coisa da posse, poder e controle perverteu a cultura brasileira. E por conta disso, a igreja brasileira encontra-se, mais do que em qualquer outro lugar, eu imagino, influenciada por essa questão e por essa, no nosso caso, cultura corrompida. Então nós vamos ver isso, e eu peço licença para a gente dar uma olhada panorâmica sobre a nossa nação e a gente pensar um pouco nesse nosso Brasil brasileiro. E a pergunta que eu faço é: o que é o povo brasileiro? E o que é que a nossa história nos conta acerca de nós, povo brasileiro? E eu resumo isso dizendo que o povo brasileiro é o povo que quer ficar rico. Simples. O povo brasileiro é o povo que quer ficar rico. Desde 1500, nós corremos atrás da riqueza. Nós somos descendentes dos bandeirantes. Nós queremos ficar ricos. A nossa história conta que os bandeirantes saíram do sudeste do país para ficar ricos. Os bandeirantes, as bandeiras, os emboabas, as entradas, elas saíram e foram entrando nos territórios espanhóis, espantando os espanhóis, matando os índios, porque queria achar ouro, queria achar prata, queria achar pedras preciosas, esmeralda, os minérios, e essa é a nossa história. E nós queremos ficar ricos. Nós vivemos assim o tempo todo, buscando riqueza. E por isso nós somos o país, por exemplo, desse tamanho. Não é? Por que você acha que o Brasil é este continente enorme? Por causa dos bandeirantes. O nosso povo ia e pronto. O nosso negócio era adquirir posse. E nos tornamos esse país. Depois, a nossa religião é a religião do poder. Os índios nos ensinaram a negociar com as entidades da floresta. Os africanos nos ensinaram a negociar com os orixás e os exus.
E os portugueses nos ensinaram a negociar com os santos. Então nós somos bons nesse negócio. Então a gente precisava de ajuda dos orixás, a gente ia lá e fazia um obó. A gente precisava da ajuda das entidades da floresta, a gente ia lá e fazia um sacrifício. E a gente precisava de uma ajuda dos santos, da religiosidade popular, a gente ia lá e apostava uma esmola, fazia uma oferenda, uma novena, negociava. E essa se tornou a nossa religião, a religião do poder. E quem tem poder, manda, controla. Então nós não podemos esquecer que nós somos um povo colonizado. E esta é a lógica da coroa, é a lógica dos povos colonizados, dos povos subalternos, dos povos que se deixam escravizar. Então os brasileiros se acostumaram ao servilismo. Esse país é o país dos coronéis, nós somos a nação dos coronéis. Os nossos políticos são coronéis, por isso eles fazem o que querem, eles mandam em quem querem e roubam o que quiserem. Porque isso aqui é um povo de coronéis, todo mundo quer ser coronel. Agora pensa, um povo que cresce negociando com as entidades, cresce negociando com os orixás, cresce negociando com os santos, cristãos, vai construir que tipo de sociedade? Que tipo de religiosidade? Nós vamos construir uma sociedade, uma religião que eu compro, que eu uso o poder para negociar e para controlar. Nós achamos que a corrupção é um problema, e é mesmo, claro que é, mas a gente precisa perceber, e eu creio que você está percebendo, que nós criamos toda uma estrutura para a corrupção. Então a gente cai no conto de que o Luizinho é que é corrupto, mas a estrutura é corrupta. O sistema da nossa história é um sistema feito para a corrupção. A nossa história é uma história de corrupção. A nossa história é uma história de negociação. A nossa história é uma história de troca. Eu pago, eu recebo. Eu pago para os orixás, eu pago para as entidades, eu pago para os santos. E aí, que religiosidade você acha que nós íamos construir? Percebe? O nosso problema não está só em Lúcifer. O nosso problema está também na nossa cultura, que foi totalmente manipulada por Mamon. E isso toma todos. Nós somos o povo, por exemplo, que vota no candidato que rouba, e a gente diz, ele rouba, mas faz. Onde está a corrupção? Nós somos o povo do jeitinho brasileiro, que gosta de levar vantagem em tudo. Lembra da lei do Gerson? Os mais velhos, com certeza, devem lembrar-se. O Gerson foi um jogador de futebol da seleção brasileira nos anos 70, que ficou famoso por ter ganho a Copa daquele ano, e foi uma extraordinária Copa, então ele ficou famoso e ele fez uma propaganda de cigarros. E essa propaganda teve tanta repercussão que ela virou uma lei do brasileiro. Uma propaganda ridícula. Vocês estão acompanhando bem aí isso? Olha lá. Fique esperto aí, hein? Nos vídeos. Uma propaganda de cigarro ridícula. Mas o diabo conseguiu colocar na mente do povo brasileiro a ideia de levar vantagem
em tudo. Leve vantagem você também. E isso entrou na mente do brasileiro. E o brasileiro ama levar vantagem. Ele vive querendo levar vantagem em todo lugar, em todo tempo. Na fila do cinema, na fila da padaria, na fila do banco, no trânsito. Como é que é uma pessoa para dar passagem no trânsito, por exemplo? Você percebe? E nos negócios? É um horror. A gente não tem sossego, porque sempre estão querendo levar vantagem. Então, qualquer coisa que acontece, aqui se diz, eu vou dar um jeitinho. Está vendo? A corrupção está no bojo da cultura brasileira. E está na nossa maneira de ser crente também. A igreja brasileira entrou nessa dança. Uma dança por busca de riqueza, uma dança por busca de bênção, uma dança por busca de poder. Então a igreja brasileira é uma igreja que vive hoje para alimentar as expectativas do povo brasileiro. E qual é a expectativa do povo brasileiro? Bênçãos e riqueza. E aí a igreja, ao invés de levar transformação à nação, ela se moldou à cultura da nação. Uma igreja que, ao invés de converter os Zaqueus da nação, ela se converteu a Zaqueu. Porque quem era Zaqueu? Zaqueu era um conhecido cobrador de impostos nos dias de Jesus, extremamente ganancioso. E ele aproveitava descaradamente das pessoas que cruzavam o seu caminho. Não respeitava ninguém. Mas um dia ele soube que Jesus estaria em sua cidade, Jericó, e ele queria conhecer Jesus. E como ele era de pequena estatura, para vencer a multidão que cercava Jesus enquanto Jesus caminhava, Zaqueu então subiu numa árvore. E quando Jesus passou pelo local onde estava Zaqueu, ele se deparou com os olhares de Zaqueu sobre ele. E Jesus se ofereceu para se hospedar na casa de Zaqueu. E naquele encontro, Zaqueu se converteu. E o Evangelho de Lucas nos diz uma coisa extraordinária. Registra que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Mas hoje, lamentavelmente, nós temos uma igreja que, ao invés de converter Zaqueu, ela se converteu a Zaqueu. E o triste fato é que a posição nossa se tornou essa posição de obcecados por bênçãos. A igreja brasileira ganhou gosto por ter. E nós vivemos dizendo que os mais abençoados são os que têm mais. Todo mundo vive correndo atrás de bênção material. E todo mundo vive medindo a sua fé pela bênção material. E todo mundo fica medindo o que tem e o que não tem para saber se é ou não é abençoado. Mas sabe qual é o nome que tem isso na Bíblia? Corrupção. Porque isso não é a igreja de Jesus. Isso não é a igreja de alguém que nasceu numa manjedoura.
Isso não é a igreja de um Deus que se esvaziou até a morte, morte de cruz. Isso não é a igreja de um sujeito que teve como maior símbolo do seu ministério uma toalha e uma bacia para proclamar que maior é o que serve. A nossa igreja brasileira se corrompeu. A nossa motivação está corrompida. Porque é eu, para mim, o tempo todo. E isso é corrupção da fé. A nossa fé está corrompida, porque a nossa fé é uma fé comunitária. A nossa fé, a visão da nossa fé é visão de corpo. Mas nós transformamos em algo pessoal. Eu tenho para mim. A nossa pregação está corrompida. Porque nós pregamos. Vem para a igreja. Dá uma boa oferta. Leva uma toalhinha ungida. Leva um lencinho. Leva um cajadinho. Leva a rosinha santa. Leva a aguinha ungida. E você vai ser abençoado. E você vai ficar rico. Agora, não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus ensinou. E não foi isso que os apóstolos viveram. Então, nós aprendemos isso de quem? Esse é o fato triste. A igreja brasileira está se luciferianizando. Porque isso não é fé cristã. A fé cristã é essa que o Zaqueu levou um choque. Ele entrou em contato com Jesus Cristo e disse: eu me arrependo, eu vou repartir. Eu me arrependo. Eu sei, eu tenho demais, eu já entendi. Eu vou repartir. E todo mundo que eu lesei, eu vou pagar 4 vezes mais. A fé cristã é a fé que leva o povo de Deus, o povo de Jesus, seguir Jesus pelo que Ele é. E Ele é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Então, o povo de Deus, o povo de Jesus é o povo que adora. E adorar é imitar. Adorar é ser igual, é se deixar transformar em imagem dEle. E a gente imita Jesus se esvaziando, a gente imita Jesus partilhando, a gente imita Jesus servindo, a gente imita Jesus partindo-nos em favor do outro. E claro, isso não responde às expectativas dos brasileiros, que só pensam em ser abençoados e ficar ricos. Mas isso salvaria o Brasil. Isso salvaria os brasileiros da corrupção. Mas é difícil salvar, porque esta disposição não está presente no cristianismo brasileiro. E por isso nós não estamos salvando o Brasil. Nós não estamos levando o Brasil a adorá-lo pelo que ele é, mas pelo que ele pode. Isso só revela uma coisa, que a igreja brasileira está corrompida. Mas a nossa obsessão não é só pelo ter. Nós somos obcecados pelo poder. E nós não temos interesse mais pela relação. Nosso interesse é pelo poder. Há muito pouco interesse na relação com o Espírito Santo, através da intimidade e da comunhão com o Espírito Santo. Na devoção, na oração, na leitura da palavra, no aprendizado de seus ensinamentos. A busca é do poder. Eu quero sentir, eu quero receber algo que me dê sensação. Tem uma cena nas Escrituras que é muito triste.
As pessoas descobriram que bastava tocar nas vestes de Jesus, que dali saía poder, e elas eram curadas. E aí Jesus não podia mais descer do barco, porque ele descia do barco e as pessoas pulavam em cima dele. Você pode imaginar essa cena? E aí Jesus pede para os discípulos: mantenham o barco afastado, porque eu preciso falar com eles, mas eles não me ouvem mais. Eles só querem o que eu posso dar. E você sabe de uma coisa? Nós dizemos isso todo dia. Venham aqui hoje à noite, irmão, para receber a sua bênção. Está precisando de alguma coisa, irmão? Vem hoje no culto, o Senhor vai agir, a sua bênção vai chegar. Vem tocar em Jesus, irmão. Mas o texto diz que Jesus fugiu de quem os tocava, dos que iam apenas para tocá-lo. E essa é a triste realidade da história brasileira, que não atinge só a economia política, mas tem atingido profundamente a Igreja de Jesus nesses dias, e tem nos pego assim tão sorrateiramente. Muitos não estão dando atenção a isso. E um exemplo claro de como isso vai entrando sorrateiramente é a nossa distorção, e a gente percebe isso na maneira como a gente lê, por exemplo, o Salmo 23. Ao ler o Salmo 23, você vê lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é que não pensa, quando lê isso, na perspectiva de mais bênçãos? Nada vai me faltar. Tudo que eu quiser, Ele vai me providenciar. Todas as minhas expectativas serão satisfeitas nele. O que eu sonhar, eu terei. E por aí vai. É assim que a Igreja brasileira tem ensinado os seus membros e as suas ovelhas a lerem o Salmo 23. Mas eu quero ler esse texto, e já partindo para a alimentação dos irmãos e o preparo para a ceia, na perspectiva da fé cristã. Porque não é isso que está dito aqui. O que está dito aqui por Davi, o que Davi está dizendo aqui, é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é porque Ele me dá tudo, mas é porque Ele tira de mim o que precisa ser tirado. E a coisa que mais necessita ser tirada, e o mais importante que Ele tira de mim quando Ele se torna o meu pastor, é a insaciabilidade. Esse é o milagre da presença do pastor no meio das suas ovelhas. E não é por acaso que o escritor dos Salmos nos compara a ovelhas, porque a ovelha é um bichinho voraz. Come, que é uma coisa de louco. Come até arrancar a raiz do pasto. Enquanto houver grama, ela está comendo. E não é come a grama. Come a grama até arrancar a raiz da grama. Por isso que o pastor é nômade. Por isso que ele tem que levar as ovelhas para outra pastagem, porque aquela pastagem lá, por onde a ovelha passou, já era. Tem de replantar. Enquanto replanta aquela, ele leva as ovelhas para outro pasto, porque o bichinho é voraz. Ele come, 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 ele quer mais, ele come, come. Mas o bom pastor diz que a sua ovelha é diferente, porque ela descansa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Uma ovelha não descansa em pastos verdejantes, de jeito nenhum, a menos que passe por uma transformação. Porque pastos verdejantes é sinal de mais comida. Então, em tese, ela não ia parar de comer nunca, a menos que tenha passado por uma transformação
e tenha vencido a insaciabilidade. Isso é fé cristã. O Senhor é meu pastor, porque leva-me para junto das águas de descanso, Ele refrigera-me a alma. Eu posso ir às águas de descanso, porque eu não tenho que ficar controlando tudo e ficar olhando toda hora e ver o que é que está acontecendo nas minhas costas, porque eu sei que eu estou cuidado pelo pastor, eu sei que eu estou guardado nas mãos do meu Senhor. Embora beber água é o momento de maior fragilidade de qualquer animal, mas o Senhor está cuidando de mim, então eu não preciso ficar ansioso. Ele apazigua o meu coração. Essa é a condição da ovelha do Senhor. As coisas estão acontecendo a rodo, você está vendo, você está ouvindo, mas você tem a consciência maior de que, embora tudo esteja acontecendo ao seu redor, o Senhor está cuidando de você e você não fica ansioso. Quem deixa clara essa ideia é o profeta Abacuque, que diante de situações terríveis, de necessidades avassaladoras, ele exclama absolutamente confiante e em paz: mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado, desde já cantarei um louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, o meu Salvador. Por ser Ele, por saber que o governo do Eterno será vencedor, eu sinto-me fortalecido e encorajado, e corro como um servo, e me sinto o rei do mundo, porque eu confio nele em todo o tempo. Essa é a fé cristã. Não é o que Ele me dá, é o que Ele se tornou para mim. Ele é o meu Salvador. Eu confio nele. O Senhor é o meu pastor, porque Ele me dá senso de valor. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele é meu pastor, porque Ele me muda. Vamos aprender definitivamente, irmãos, que o desafio das Escrituras não é ter, é ser. E ser nas Escrituras é estar em Cristo. 2 Coríntios 5,17 nos fala isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é quem é abençoado por coisas que Cristo dá. É quem está em Cristo. Esse é nova criatura. E a igreja de Jesus é o povo que entendeu essa realidade, que nós subexistimos. Quem na verdade existe é a Trindade, porque só a Trindade pode dizer eu sou. No máximo, todos nós podemos dizer eu estou sustentado pela Trindade. Por quê? Porque eu não banco a minha vida. Eu não tenho como bancar a minha existência. Eu não tenho como bancar o próximo minuto. É verdade que a Regiane já marcou para mim aí uma agenda para amanhã, para daqui um mês, para daqui um ano, mas isso tudo agora é um exercício de esperança, porque eu não tenho como saber se eu vou estar vivo amanhã, daqui um minuto, porque eu não banco a minha existência. Então, tudo que eu digo é na esperança de acontecer. Eu subsisto na Trindade. Essa é a ideia. Eu não sei se a Trindade vai me bancar até amanhã, porque a única coisa certa que a Trindade nos disse, nos avisou a todos nós, é que nós somos pó e vamos voltar ao pó.
e não disse quanto tempo nós íamos ter. Então, como a gente não sabe quanto tempo tem, o negócio é viver bem, todo momento. Porque a qualquer hora a Trindade pode dizer, ok, nós não vamos mais bancar você. Aí, você está vindo. Vamos bancar agora numa outra dimensão eterna, gloriosa, que está preparada para você. Mas acabou. Vem. Essa é a nossa fé. A nossa fé não tem nada a ver com essa organização estruturada e pretensiosa que todo mundo programa tudo para 40 anos. A nossa fé é uma fé vivida a cada dia e da melhor forma que pudermos vivenciá-la. A nossa fé é a fé do maná. Tem para hoje e tem para todos no que depender de mim. Porque eu sou de Cristo e eu represento o Senhor. Ele me dá senso de valor e aí eu ganho identidade. Agora eu sei quem eu sou, eu sei porque eu estou aqui, sei para que eu sirvo e eu me torno incorruptível. O Senhor é meu pastor porque Ele me faz enfrentar os meus medos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Ele diz, vem comigo, rapaz, enfrente os seus medos. Eu vou levar você para os pastos mais verdes. Você tem de passar por isso, você tem de vencer isso. Mas eu estou com você, eu vou levar você para a fé, eu vou levar você para a relação comigo. E aonde você estará, por onde você passar, você se encontrará em absoluta segurança. O Senhor é o meu pastor, porque Ele me faz relativizar as circunstâncias. As circunstâncias não nos engolem, porque elas se tornam para nós relativas. Os inimigos nos cercam, e Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar. E Ele diz, não são os seus inimigos, não são as circunstâncias que dizem para você o que é a vida, não, meu filho. Quem diz para você o que é a vida sou eu. Senta e come, querido. Entre você e seus inimigos estou eu, e eu sou a barreira intransponível. Descansa, senta e come em paz. Glória a Deus. E o Senhor é meu pastor, porque Ele me dá uma comunidade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E a casa do Senhor somos nós. E nós vamos ser bondosos e misericordiosos uns com os outros. Nós vamos construir uma sociedade solidária. Nós vamos construir uma sociedade onde todos trabalham por todos, onde todos se responsabilizam por todos, onde todos amam a todos, onde todos carregam as cargas uns dos outros. Isso é a casa de Deus. Esse lugar é o lugar da bondade e da misericórdia, e isso me seguirá todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor é o meu pastor, porque Ele me põe numa comunidade e eu não estou mais sozinho. Isso é fé cristã. Então, queridos, o cristianismo brasileiro responde os anseios dos brasileiros? Responde. O problema é que não devia responder, porque nós brasileiros precisamos de libertação. Nós brasileiros precisamos nos livrar dos coronéis. Nós brasileiros precisamos nos livrar da injustiça.
Nós, brasileiros, precisamos nos livrar dessa miséria. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar do custo Brasil. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar de empresários fraudulentos. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar de homens corruptos e corruptores públicos. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar da corrupção. Esse país precisa ser salvo, irmãos. Esse país precisa ser salvo, e o único jeito de salvar esse país é se houver uma mudança na igreja que está nesse país. E isso implica em nós pararmos de sacralizar o mau jeitinho brasileiro. Porque tem o bom jeitinho brasileiro, né? Que é o jeitinho da criatividade, que é o jeitinho da receptividade, que é o jeitinho da amabilidade. A gente é bom nisso, mas tem um mal, e nós estamos sacralizando o mau jeitinho. E acabar com isso começa em nós, começa com a igreja, começa aqui, na minha vida, nas decisões que eu tomo, de ser um verdadeiro cristão. Cristianizado verdadeiramente. Se não for assim, nós não vamos a lugar nenhum, irmãos. Nós vamos encher a igreja de gente, mas é a igreja construção. Vai ter sempre gente, porque o que não falta são oportunistas. E aí, quem é que não quer ficar rico a qualquer custo e abençoado por Deus? Quem é que não quer ser coronel e abençoado por Deus? Quem é que não quer continuar explorando as pessoas, mas abençoado por Deus? Quem é que não quer sustentar a injustiça, abençoado por Deus? Todo mundo quer. E é por isso que as pessoas estão vindo aos rondões para a igreja. Mas é igreja templo. São 50 milhões anunciados pelas estatísticas no Brasil. Mas e as mudanças? Todo mundo quer isso. O único que não quer é Jesus. Mas Jesus, ora Jesus, contanto que Ele deixa a gente tocar nas vestes dele, né? O resto não importa. Não será mais assim. O diabo está sendo desmascarado. E nós vamos nos levantar como igreja de Jesus, amados. E a igreja que salva o Brasil é a igreja que faz Zaqueu não conseguir ficar de pé. A igreja que salva o Brasil é a igreja que faz o Zaqueu sentir que está em pecado. A igreja que salva o Brasil é a igreja que faz Pôncio Pilatos tremer diante de um camarada ensanguentado. Essa igreja sim vai salvar o Brasil. Dá para mudar? Dá. Começa com o nosso arrependimento. Começa com a nossa partilha. Começa com abrir mão do que tem. Começa com repartir para sustentar programas como esse de salvação, como o nosso amado Ilquias está desenvolvendo e tantos outros que nós estamos trabalhando e lutando para que possamos ser reconhecidos por Deus como agentes de salvação e de socorro. Começa a partir-se a si mesmo, a exemplo de Jesus. Começa assim. Então hoje eu subi aqui, e não foi para acusar você, claro, não foi para fazer você se sentir culpado, claro, porque eu estou falando a uma comunidade consciente do que é ser cristão, estou falando à nossa comunidade. Eu sei que vocês chegaram aqui com esse desejo de ser crentes de verdade, e é por isso que eu estou absolutamente à vontade de dizer isso, mas eu preciso que nós não pensemos apenas em nós, que se há resquícios dessas coisas respingando em nós, que haja também em nossos corações arrependimento, mas que nós estejamos atentos e que nós estejamos levantando de verdade um clamor pela igreja brasileira e não indo com ela da forma tão assim desatenciosa como muitas vezes nós nos entregamos a essas relações. Então,
Eu queria chamar os irmãos, eu subi aqui para falar do amor de Jesus e chamá-lo a aproveitar esse momento de Deus na vida da história, que é um momento saturado de perdão e da reconciliação, porque Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Esse é o tempo. Então, tudo que Deus vai fazer é o que Ele já tem feito todo dia, comigo e com você, que é nos convidar: meu filho, se arrependa. Ainda tem oportunidade de você se arrepender. Então é isso. Esse é o convite que eu trago a você nesta noite. Arrependimento é o remédio que sara a igreja de Cristo. Arrependimento é o remédio que sara a nação. E é com essa consciência que eu o convido, em nome de Jesus, a participar da mesa do Senhor, rendido ao Senhor. E desta forma, com esta postura, dando um novo significado, o verdadeiro significado à fé cristã, para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a dobrarem suas frontes e vamos orar a Jesus. E vamos orar dessa forma, primeiramente quebrantados, lembrando que quebrantamento é aceitando o diagnóstico. E depois, tomando a decisão de nos levantarmos daqui e vivermos a igreja como a igreja deve ser vivida. Quanto aos nossos irmãos, onde quer que a igreja esteja acontecendo, não cabe a nós julgamento, cabe um clamor, para que os pastores sejam tomados de consciência. E eles estão sendo, eu tenho certeza disso. E que a igreja de Jesus, onde quer que ela esteja reunida, ela ganhe esta abertura para que o Espírito Santo trabalhe no coração dela, onde quer que ela aconteça, como Ele está feliz de ganhar os nossos corações reunidos nesse lugar. Oremos e participemos com muita alegria e com verdadeira satisfação da mesa do Senhor. Eu convido a todos a isso, em nome de Jesus.